O Mundo Jurídico de hoje entrevista o contador e presidente do Fórum das Profissões Regulamentadas, FOCO, Amândio Ferreira. Doutor Amândio, obrigado por sua participação aqui no Mundo Jurídico. Eu é que agradeço, Herbert, a oportunidade de a gente discutir aqui um pouco sobre as questões, o dia a dia e a legalidade no que diz respeito às profissões regulamentadas, principalmente o nosso ambiente do Estado do Ceará. Doutor Amândio, inicialmente eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos telespectadores qual o significado do Fórum das Profissões Regulamentadas. Herbert, nós presidimos o Conselho de Contabilidade durante 4 anos, 2002 a 2005. E na presidência nós sentimos uma dificuldade de ter um relacionamento próximo com os demais conselhos, cujos problemas são muito parecidos, já que a competência deles, todos obrigatoriamente por lei, é de registro e fiscalização. Então não deixa de ter problemas comuns. E às vezes nós precisávamos até saber que ações o Conselho desenvolveu no sentido de estimular o registro e de gerar uma fiscalização assim até mais produtiva, mas também de contentamento, e sentimos essa dificuldade. Não se conhecia os presidentes, não havia essa aproximação. Então o foco surgiu dentro desse projeto de, inicialmente, aproximar as entidades que têm assim o mesmo objetivo, embora com público diferente, mas um público comum, porque todos são profissionais liberais, né? A característica é essa. E aí foi quando surgiu a ideia de se ter o Fórum das Conselhos de Ordem de Profissões, aonde ele agrega todos os conselhos profissionais do Estado do Ceará e discutimos problemas comuns de gestão, de finanças, de fiscalização. Temos 1 ano e meio de constituídos, né? E temos observado, se sou suspeito de falar de resultados como presidente, mas temos notado de que o ambiente melhorou, porque passamos a, no mínimo, conhecer, no mínimo que eu acrescentaria, conhecer os conselhos, suas sedes, suas carências, suas necessidades, seus problemas, eu diria, copiando as ideias um do outro. É um espaço, inclusive, próprio para a troca de experiência, para a troca de cultura. Pronto, não resta dúvida, para a troca de experiência você definiu muito bem. Qual a importância da regulamentação das profissões? Eu diria que a grande importância é para a sociedade, muito mais do que para o profissional. Até porque nós sabemos de que quem conhece a profissão pode exercê-la, né? O conhecimento. Mas para a sociedade, ela tem mais tranquilidade, mais certeza, o usuário em si, de que o profissional que está no atendimento, no procedimento de serviço, ele tem por trás um respaldo de uma organização autorizada por lei. Todos os conselhos de profissões só surgem se for editada uma lei sancionada pelo presidente, e ele sabe que aquele profissional tem que prestar conta com alguém, por deslize, por negligência, por qualquer fato que haja, e o público tem naquele conselho um apoio para qualquer problema que ele tiver com relação ao profissional. Para o governo, de um modo geral, porque ele consegue medir, avaliar qual o contingente, qual é a qualidade, quais são os recursos que os órgãos arrecadam. Então eu diria que é um mundo assim, dessa importância muito grande. Estatisticamente, para o governo saber quantos profissionais existem registrados, é diferente. Eu terminar a faculdade de contabilidade não quer dizer que eu já seja contador. Eu sou graduado em contabilidade. Quando ele quer avaliar quantos profissionais de direito tem e quantos advogados tem no Brasil, ele vai na OAB, quantos contadores no Conselho de Contabilidade, e não o dado do Ministério, porque ali são dados de graduado. Então tem toda essa importância que nós definimos. Doutor Amândio, existe algum tipo de articulação entre os conselhos e ordens das profissões regulamentadas e as gestões municipais, estaduais e federal, no sentido de propor políticas públicas mais eficazes? Um dos temas que nós vamos discutir no encontro, no dia 20 e 21 de setembro, é essa colaboração ou essa participação dos conselhos mais ativamente no acompanhamento e na sugestão de políticas públicas. Já existe, na área da saúde já existe comitês a nível estaduais, de um modo geral, onde eles discutem muito as políticas públicas com os órgãos.
Em alguns estados da federação, algumas profissões têm, fora da área da saúde, participação, na área tributária, por exemplo, a colaboração das políticas públicas, mas o que nós queremos é que haja um aspecto legal da coisa, que seja determinado por lei de que o ente público terá que ir buscar nesses conselhos que tem um estoque de cientistas, um estoque de pessoas com grande conhecimento para auxiliar nessas políticas. Buscar uma parceria, né? Buscar uma parceria, porque muitas vezes idealiza uma política pública, quer seja ela na área da saúde, quer seja ela na área do esporte, quer seja ela na área tributária, e não é ouvido o público que conhece. E não que as pessoas lá não tenham a competência, mas há um ambiente público, há um ambiente que vai utilizar, que não deixa de ser privado, e ele precisa ser mesclado para gerar uma ação conjunta. E é isso que nós defendemos, que haja uma maior participação nas políticas públicas dos profissionais de profissão regulamentada. Qual o papel político-social exercido pelas entidades de profissões regulamentadas? Além da fiscalização e registro, aliás, do registro da fiscalização, que é o papel principal determinado em lei dos conselhos de um modo geral, incluindo as ordens, porque eles também são entidade de registro profissional, eu diria que tem o que nós até já comentamos, um apoio à sociedade, esse papel que nós podemos fazer na área social, que independente de sermos profissionais, nós defendemos de que não podemos também, e nem o Conselho deve ficar, só naquele institucional obrigatório. Ali ele tem que fazer realmente, mas ele precisa envolver todo esse público dele para ações sociais que não são obrigatórias e que ele não precisa envolver os recursos dele, já que ele tem a prestação de conta com o TCU, mas ele tem um contingente assim muito grande. Imagine no Ceará, nós somos aproximadamente 250 mil profissionais. Imagine esse profissional em uma grande ação social, com o apoio do poder público, motivado pelos seus conselhos, que trabalho não pode se resultar. Todos, a maioria já fazem. Um contribui com uma entidade, outro dá um apoio no movimento tal, movimento de bairro, mas seria muito importante. E como daria um resultado, e é isso que nós pensamos em